Oi, meu nome é Gabriele Caroline Fontanive, eu estou aqui para apresentar a comunicação Podemos Aprender Assistindo Borat? Utilizando ficções como modelos mentais. Antes da gente continuar com a comunicação, acho importante, então, dar um breve contexto do que é o filme, para quem ainda não assistiu. Também, para quem ainda não assistiu, quero deixar o recado de que, obviamente, haverão spoilers durante essa comunicação, a gente vai ver algumas cenas do filme, beleza? Mas, de forma geral, o filme Borat, fita de cinema seguinte, ele foi lançado em 2020, outubro de 2020, pouco antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Isso, com certeza, não foi por acaso, porque o filme apresenta várias críticas de forma bastante satírica à atual cultura americana. Um pouquinho sobre o enredo. Borat, para quem não conhece do primeiro filme, ele é o segundo melhor repórter do Cazaquistão, e nesse segundo filme ele recebe a tarefa de voltar aos Estados Unidos para presentear o vice-presidente da época e assim melhorar ali a relação entre os Estados Unidos e o Cazaquistão. Acontece que no meio da viagem a filha dele, Tutar, de 15 anos, entra clandestinamente dentro da caixa do que seria o presente para o vice-presidente, que era um macaco, e durante a viagem ela acaba se alimentando do macaco. Como o Borat, então, estava sem presente, ele resolve que vai presentear o vice-presidente com a sua filha. Durante todo o desenvolver da história, o enredo, de uma forma bastante irônica, critica o discurso negacionista e intolerante que parece estar cada vez mais crescendo, não só na cultura americana, mas no aspecto mundial mesmo. De certa forma, a gente vai encontrar o Borat e a Tutar vivenciando aspectos que são considerados de uma cultura atrasada na cultura norte-americana que se diz tão avançada. Para a gente começar a compreender como é que a gente pode sim aprender assistindo Borat, eu vou trazer alguns conceitos e ideias apresentados pela autora Catherine Elgin em principalmente dois artigos, o Telling Instance e o Fiction as Thought Experiment. Então, a Elgin defende que os experimentos eles são uma manipulação de eventos. Não é como se a gente trouxesse a natureza para dentro do laboratório. Na verdade, os experimentos, muitas vezes, eles envolvem a criação e utilização de itens que nós não encontramos na natureza e eles são cuidadosamente planejados. Eles não simplesmente acontecem, certo? Por conta disso, eles também têm uma estrutura narrativa com início, meio e fim. E muito importante, os resultados de um experimento, eles não falam por si, eles sempre precisam da interpretação do cientista. Então, um experimento sempre vai estar aberto a interpretações e muitas vezes até mesmo a reinterpretações. Os experimentos de pensamento, a Elgin coloca que também são uma manipulação de eventos, só que na imaginação. A nossa imaginação seria como um laboratório da mente, nas palavras da Elgin. Os experimentos de pensamento também possuem uma estrutura, com início, meio e fim, e também estão sujeitos à interpretação e reinterpretação. Um ponto diferenciado aqui é que os experimentos de pensamento eles também são valiosos na investigação do que não há possibilidade de investigação empírica direta. As obras de ficção, a Elgin coloca que também manipulam eventos a fim de evidenciar certos fenômenos. Elas possuem uma estrutura narrativa com início, meio e fim. Obviamente, acredito que todos nós podemos concordar, estão sujeitos a interpretações e reinterpretações, e elas também oferecem acesso epistêmico a aspectos do mundo que são geralmente inacessíveis. O que a Elgin está querendo dizer com tudo isso é que, assim como um experimento padrão e um experimento de pensamento, uma obra de ficção também seleciona, isola e manipula as circunstâncias para que certas características, fenômenos ou propriedades se evidenciem frente às outras, certo? Para além disso, a Elgin vai defender que o acesso epistêmico que nos é fornecido através das ficções acontece pelo processo de exemplificação. Para a gente compreender um pouco melhor como é que vai acontecer esse processo de exemplificação, como que a gente usa uma obra de ficção como um experimento de pensamento, até mesmo como um modelo mental, durante essa comunicação, então, nós utilizaremos o filme Borat, fita de cinema seguinte, como modelo mental para discussão apresentada pela autora Miranda Fricker, que vocês estão vendo aí, no livro Injustiça Epistêmica, o Poder e a Ética do Conhecimento, um livro de 2016,
obra na qual a autora discorre acerca das injustiças epistêmicas e suas consequências na sociedade. In A Function for a Thought Experiment, Thomas Kuhn defende que para realizarmos um experimento de pensamento é necessário que haja um aparato conceitual. Por conta disso, para a gente poder realizar esse movimento de utilizar esse filme como um modelo mental para a discussão apresentada pela Miranda Fricker nesse livro, é importante que todos nós aqui tenhamos contato com alguns conceitos importantes desse desenvolvimento. Agora, então, a gente vai ver alguns conceitos bastante importantes que a Fricker apresenta na obra Epistemic Injustice. O primeiro dele é o conceito de estereótipos. Os estereótipos são as associações amplamente aceitas entre um determinado grupo social e um ou mais atributos. É importante que a gente perceba aqui que a descrição do que é um estereótipo, ela é neutra. Então, o estereótipo ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Muitas vezes, até o mesmo estereótipo pode ser percebido com uma conotação positiva em dado contexto e negativa em outro. Os preconceitos são juízos que podem ter uma valência positiva ou negativa, assim como os estereótipos, e que exibem alguma resistência, tipicamente epistemicamente culpável, à contraevidência devido a algum investimento afetivo por parte do sujeito. A injustiça testemunhal ocorre quando o preconceito faz com que um ouvinte dê um nível de credibilidade deflacionado à palavra de um falante. Nós vamos compreender isso melhor juntamente com o filme Borat. E a injustiça hermenêutica é quando uma lacuna nos recursos interpretativos coletivos coloca alguém em desvantagem injusta quando se trata de fazer sentido das suas experiências sociais. Por exemplo, uma mulher que acaba sofrendo abuso sexual, mas vive em uma sociedade que não tem esse conceito de abuso sexual. Então, ela nem sabe que ela está sofrendo um abuso sexual para poder recorrer e, por exemplo, buscar ajuda. Vamos então a algumas cenas do filme para a gente começar a discussão com esse modelo mental. And I am looking for a suitable cage for her. Okay, a cage. This is a pretty nice one Oh, here. $900. no, a lot of Yeah, money. yeah. I think this one too expensive for you. Молите, She wanted Може ли да daughters, Yeah, teenagers. gotta make them happy. You got to make them happy. You have How to... many other girls are gonna live in here with me? How many girls you normally put in a cage this size? One. But I hear McDonald Trump, he cage Mexican children. Well, Yes, yeah, high five! Nesse momento da compra da jaula, a gente já pode começar estranhando o fato de que a Tutor realmente sente felicidade em comprar a sua jaula, como se aquilo fosse o jeito certo de se tratar as garotas. Além disso, a gente também pode perceber aquilo que eu já vinha falando antes, que o enredo é bastante irônico na hora de demonstrar críticas à atual cultura americana, que tende a se dizer tão avançada frente a outras culturas. добре, къде ме водиш сега? הולכים לאיזה מומחה שיודע איך לשנות אותך לאישה נחמדה. Hi, I'm Macy. It's nice to meet you. Nice to meet you. Come sit with me. You're a sugar baby. I am. What is sugar baby? So pretty much a sugar baby is a younger girl like you and we're dating someone who's older. Yes. And how old do you like them? That's the question. Nearly dead. Okay, then you should get someone who just had a heart attack. Nessa cena, a gente já pode observar a Tutor sofrendo uma injustiça testemunhal em dois momentos diferentes. Primeiro, quando seu pai afirma que ela está indo conhecer a feminista mais importante da América. Como sempre, a Tutor confia fielmente em tudo que seu pai fala, ela dá uma credibilidade muito alta para o seu pai. Por isso que ali a gente está tendo uma injustiça testemunhal. E como seu pai afirma que ela está indo conhecer a feminista mais importante da América, ela sofre já uma segunda injustiça testemunhal, porque ela também dá uma credibilidade muito grande para essa Macy que ela está conhecendo agora. Nesse momento também é importante a gente salientar que o Borat não é necessariamente um machista horroroso. Assim como a Tutor, ele cresceu em uma sociedade envolto de uma cultura que o levou a acreditar que tudo que ele está dizendo é verdade. Nesse momento, talvez ele não esteja enganando a Tutor propositalmente, mas ele realmente acredite que a Macy seja a feminista mais importante da América. The man who owned this, his name
Michelle? No, this is my store. My name's Michelle, and I own this store. What? Yes. Тази жена каза, че има тя сама може да движи бизнес. לא, מה פתאום, זה לא טוב לבחורה. כל אדם זה יוצא מהראש, ופתאום תסתכלי. כל אדם זה מאוד עצוב. Aqui a gente pode notar um dos primeiros momentos do filme em que a Tuta percebe que algo que ela considerava impossível de acontecer é, na verdade, natural. Por exemplo, mulheres podem ser donas de loja. A gente pode notar, então, que o que ela vinha sofrendo até aqui era também uma injustiça hermenêutica, dado o fato de que ela nem sequer sabia que, por exemplo, mulheres podem ser donas de loja para reivindicar o seu direito de ser uma dona de loja. Logo em seguida, a gente também já percebe mais um momento em que a Tuta está sofrendo injustiça testemunhal por dar uma credibilidade muito grande para o seu pai e confiar em tudo que ele diz, por exemplo, de que o cérebro da garota vai explodir se ela ser dona de uma loja. Com essa cena, a gente também já pode começar a discussão para saber se o Borat realmente tem uma crença que é um erro honesto ou se ele tem um preconceito. Afinal, acabou de ser mostrado ali para ele uma evidência e ainda assim ele se mantém firme na sua crença. Ainda assim, é importante a gente continuar falando que o Borat não precisa ser visto necessariamente como um machista, mas sim talvez como mais uma pessoa que sofreu de injustiças epistêmicas. Afinal, apesar de tudo, durante todo o enredo, dificilmente a gente é capaz de, por exemplo, sentir raiva do Borat. Exatamente porque a gente é capaz de perceber ele como também uma vítima dessas injustiças epistêmicas. Uma discussão que a gente também poderia pensar através do texto da Fricker é sobre as evidências. Afinal, quantas evidências precisam ser apresentadas para que possa se alterar essa crença? De que forma essas evidências devem surgir ao agente? אני ז'ורנליסט. איפה הספר? זה פה? זה מסוכן, תסתכלי. זאתי הייתה שהייתה ז'ורנליסטה. Може ли жена да чете книга? טכניקה, לא? זה מה שקרה שהייתה טכניקה. Жена може ли да задава въпроси? זה въпроси, אני חושב שזה מסוכן. Essa cena, de novo, mostra as injustiças epistêmicas acontecendo ali. Além disso, também se torna possível a gente retornar à discussão de que o Borat provavelmente não está causando essas injustiças testemunhais contra a própria filha propositalmente, porque ele, assim como ela, cresceu envolto desses livros. Ele, assim que ela nasceu, recebeu o manual da filha, de como cuidar, de como educá-la. Quando a Tuta pergunta, por exemplo, mulheres podem fazer perguntas e essa pergunta não está no manual, o Borat ele demonstra uma expressão de confusão e responde, eu acho que deve ser perigoso. Talvez tudo que o Borat está fazendo ali é tentar proteger a Tutar e não necessariamente tratá-la como um ser inferior, apesar de essa ser a consequência, como a gente vai poder perceber ainda mais daqui para frente. So what is that, like a treat? Treat, yeah. When she perform a command correctly, click, you give her a treat. Oh, okay. This is her bowl. It make her feel safe. For water, please use this. We drink water out of a glass. The strings in her brain might break if you try to teach her, so be careful, please. You said her strings in her brain might break. They can be strained and sometimes pop. One of them already, she saw something and it was complicated for her and I hear the noise. Ding. Oh my God. Really? Essa cena é muito importante. A gente percebe muitas coisas nessa cena. Primeiro, voltando a focar um pouquinho ali no Borat. A gente pode perceber aqui como a mente dele já está tão distorcida por essa injustiça epistêmica que ele também já viveu, que ele realmente acredita que a sua filha não tem capacidade de aprender coisas novas, senão o cérebro dela vai estourar. Isso é algo que ele realmente acredita, genuinamente, de tão distorcida que a sua percepção da realidade está por conta dessas injustiças que ele também vivenciou.
Mas o que a gente tem que entender aqui, o ponto central, é que essas injustiças epistêmicas, a injustiça testemunhal, a injustiça hermenêutica, elas causam um dano primário, em que o sujeito é injustiçado em sua capacidade como conhecedor. A Fricker defende que ser injustiçado em sua capacidade como conhecedor é ser injustiçado em uma capacidade essencial ao valor humano. Então, o problema maior aqui é que quando a tutor é injustiçada, diminuída como agente conhecedora, ela está sendo diminuída como ser humano. Por isso é tão importante também a gente dar uma atenção especial a essa discussão das injustiças epistêmicas, principalmente, por exemplo, agora que o Talibã voltou a tomar poder no Afeganistão e a gente já está vendo as mulheres perdendo vários dos seus direitos, por exemplo, o direito de estudar. This is our book. Can I read you a story? You can't read. I can read. Are you a man? No, I'm not a man. Show me your putka. I'm not showing you anything. But I'm a woman. This is my favorite. The true story of Nadia, Nadia Akatova. okay, who once caught a terrible disease called curiosity. It caused her one night to touch her vagina. Her vagina became very angry and bit her hand. You okay? Yes, It's just a story? yes. You want But me to it's a true story. It's a true story? Yes. Then suck all of her insides, where she remains to this day. Yes. This is not a true story. Okay? It is a No, true story. no, it's not a true story. Your vagina cannot bite. It cannot suck your arms to a ball. It can't do that. But my daddy told me that. Okay. He told me the truth. I mean, I understand what you're saying, that your daddy told you that, Yes. but that's not the real world. What are you doing? We're driving. Women can drive. Don't cry, don't cry, don't cry. It's okay. You can't drive. You can't drive. I You can't can't drive. I It's can't. impossible No, woman to drive. This No, is- no, no, You are a man. no, Dressed like a woman. no. Help me! It's a woman driving the car. Essa cena também é bastante forte e clara. A garota por anos sofreu diferentes injustiças epistêmicas, tanto por parte do pai, quanto por parte de toda a sociedade em que ela vivia. Por exemplo, ela acredita muito nesse manual, que ela sempre carrega consigo para todos os lugares. Quando ela chega nos Estados Unidos e a babá tenta ensinar para a garota que ela pode sim fazer as coisas que ela acreditava serem impossíveis ou proibidas, a gente percebe que a garota já sofreu muitas consequências devido a essas injustiças epistêmicas. A Fricker afirma que essa é sim uma das consequências de se viver tantas injustiças epistêmicas. Nas palavras da própria autora, alguém com uma experiência de fundo de persistente injustiça testemunhal pode perder confiança em suas capacidades intelectuais gerais, a tal ponto de ser genuinamente prejudicada em sua educação ou outro desenvolvimento intelectual. Ao fim dessa comunicação, a gente já pode perceber como foi possível utilizar um filme de comédia, uma obra tão satírica, como modelo mental para uma discussão tão importante quanto essa das injustiças epistêmicas apresentada pela Miranda Fricker. Então, para a gente compreender ainda mais como que aconteceu esse movimento, eu vou ler esse trechinho do Telling Instances de 2010. Tanto as ficções literárias quanto os modelos científicos exemplificam propriedades e permitem acesso epistêmico a elas. Ao omitir ou minimizar a importância dos fatores de confusão, eles constituem um ambiente cognitivo onde certos aspectos de seus objetos de investigação se destacam. Dessa forma, eles facilitam o reconhecimento desses aspectos e a apreciação de sua importância.
Então, para utilizar o filme Borat como modelo mental, o que eu fiz foi um processo de seleção de cenas do filme em que evidenciassem as características que era preciso trazer para a discussão sobre as injustiças epistêmicas e provavelmente eu omiti algumas outras informações que aconteceram durante o filme, mas que não eram importantes nesse momento para essa discussão. Da mesma forma, alguém poderia utilizar esse mesmo filme para fazer alguma outra discussão sobre alguma outra teoria. Nesse caso, provavelmente, ele iria acabar omitindo algumas das cenas que eu selecionei e evidenciando algumas outras. Por conta disso, o contexto e a teoria são muito importantes nesse processo de utilizar obras de ficção como modelos mentais ou até mesmo como experimentos de pensamento. Para hoje era isso, espero que vocês tenham gostado da comunicação e a gente se encontra por aí para discussão.